E nessa quarta-feira é dia do quadro A Voz do Consumidor com o advogado do direito do consumidor, André Cunha. Bom dia, André. Bom dia, Jorge. Bom dia, caros ouvintes aí da Rádio Itaberá, nossa 98.7. Tudo bem com vocês? Tudo certinho com a gente por aqui, doutor André Cunha. Doutor, hoje a gente conversou com a psicóloga Gisele Casagrande para tentar falar um pouco sobre vício de jogo, né? Psicologicamente, por que isso nos atrai tanto e acaba gerando aí essa questão? Por exemplo, né? Já teve aumento de consultas no SUS por causa das chamadas bets. As pessoas estão se viciando no jogo. E isso tem gerado transtornos não só nas questões das doenças mentais, mas principalmente no bolso. Uma pesquisa que entrevistou 2.000 pessoas em 142 cidades em agosto identificou que 1/3 dos entrevistados estava endividado ou inadimplente por causa de apostas esportivas, aquelas chamadas bets. Essa pesquisa focou exclusivamente nessa situação devido ao crescimento, não só de pessoas endividadas ou com problemas de saúde mental por causa disso, mas também pelo crescimento de empresas explorando esse tipo de jogo aqui no Brasil nos últimos 2 anos, né? Ainda segundo o levantamento, doutor, olha só que dado interessante. 46% desses endividados têm entre 19 e 29 anos, quase a metade. É jovem. É jovem, né? Que está afundado em dívidas por causa de jogos. Então é uma situação que preocupa, né? Porque mexe com a economia dessas pessoas acima de tudo. Isso mesmo, Jorge. Infelizmente, esses gastos, né, com esses bets, assim a gente pode chamar, eles viraram uma bomba relógio, né, no orçamento, principalmente das famílias brasileiras. Porque o que ocorre? Ocorre que os jovens hoje, nesta idade, estão endividados, então estão começando a sua vida financeira após os 18 anos e já começam endividados pelas dívidas através da internet, né? A gente chamaria de dívidas virtuais, né? Porém, nós temos pesquisas das dívidas físicas que atingem a maioria entre 30 e 39 anos de idade. Então, vamos lá. Pegamos os jovens agora, entre 18 e 25 anos, já endividados devido a esses jogos de azar via internet, e pegamos os de 30 a 39 com a maioria endividado referente a essas compras mesmos, né? Tanto na internet quanto em loja física, mas essas compras. Isso gera para nós um endividamento muito alto. É claro que nós, Santa Catarina, né, os catarinenses, estamos de parabéns porque nós diminuímos da última pesquisa do ano passado, de 2023, para essa 2024, já agora, em início do ano, em maio, nós tivemos, né, um endividamento que caiu 1,4 percentual. De certa forma, é bom para o nosso Estado. Porém, nós estamos aí com esse endividamento dos jovens que estão entrando e isso possivelmente pode aumentar o dobro do que nós já ganhamos, que é 1,4 pode ir para 3,5 por causa dos jogos via internet. Passa o cartão de crédito, qualquer valor que você tenha, porque é fácil acesso. Você entra na internet, acima, desde que você seja maior, você vai ali, clica ali e você já está jogando. E aquilo é um vício tão grande, Jorge, tão grande, que a primeira vez... parece que a própria máquina, o próprio algoritmo faz você ganhar a primeira vez que você se cadastra. Então, você ganhou a primeira vez, você diz, opa, ganhei a primeira, eu quero a segunda, às vezes ganha a segunda. Quando você vê, você está tão entretido aquilo, e você começa a perder, e você não quer mais perder. De certa forma, você ganhou 2, 3 vezes, você acredita que
pelo teu início ser positivo, você quer em momento algum, não quer em momento algum perder, e você quer chegar no positivo novamente. E isso nunca ocorre. É onde que as pessoas estão acabando perdendo praticamente todas as suas economias. E isso infelizmente atinge as famílias brasileiras, porque muitas vezes as despesas são grandes. É faculdade de jovens, eles não têm só os jogos, tem outras coisas que eles querem comprar também, e aí essa quantia utilizada, né, no orçamento, a aposta dobra o orçamento da família e, infelizmente, quem tem que arcar com essas dívidas muitas vezes são os seus pais, né Jorge? É verdade. E o cenário mostra que a gente precisa dessa cautela, né? Que a família ela está tentando buscar crédito. Então, geralmente, as pessoas o consumidor começa a pagar a sua dívida lá no final do ano com aquelas promoções, com aquelas campanhas que tem, para logo os seus filhos, que nós estamos falando da grande maioria, e o índice é através de pesquisa que mostra que são jovens que estão nesses jogos de azar via internet, né? Esses bets que a gente chama assim, infelizmente, eles acabam novamente entrando já no início do ano com a nova dívida, e aquilo vai virando aquela bola de neve, aquela bomba relógio para a família, para final do ano fazer a quitação novamente e no outro ano começar. Então, a gente precisa primeiro, né, se atentar, cuidar, né, da internet. Nós precisamos cuidar da internet como hoje uma grande fuga da vida financeira dos nossos jovens, claro, mas de todos, porque não são só os jovens. A pesquisa aponta que a maioria é jovem. Isso. Mas nós temos muitas pessoas, inclusive até mais velhas, entrando nesses jogos. A gente não fala muito em idoso, porque o idoso ele não tem muito contato com o próprio celular, a tecnologia. Mas há idosos jogando, sim, e perdendo muito, jovem. Né? Porque perde mais, já tem um patrimônio, de certa forma, que adquiriu durante a vida. Então acaba perdendo muito mais do que o jovem que está iniciando a sua vida financeira. É verdade, mas chama atenção, né? E nos cabe aqui, né, sempre a orientação, né, de que não é proibido, né, jogar, né, isso tá livre aqui no Brasil, né? As bets e tudo mais que chega no seu celular. Mas que você sempre tem aquele autocontrole, principalmente, né? Autocontrole, né? Para não se afundar nesse tipo de jogos. Aqui a gente lembrou, inclusive, que tinha época do bingo, né? Que levou muita gente a endividamento. E a falência, e muita gente ao psiquiatra também, né? Então, isso causa, jogo é jogo, né? Aliás, desde quando existe ser humano, existe jogo e existe endividamento. O grande problema disso é que, além de levar a família à falência, né? O CPF à falência, ele leva muitos aos psiquiatras, né, ficarem, de certa forma, com doenças mentais, e outros até a morte, ao suicídio, pela perca, né? Isso. De tanto que se perdeu, né? Olha só, recentemente um estudo, né, apontou 25 milhões de brasileiros apostaram nos últimos 6 meses e 86% dos apostadores já estão endividados. Olha alto índice. Olha que curioso, quase 100%. Então, quer dizer, você que costuma jogar, você está perdendo, você está entre 86%. E se nós estamos falando em 86% endividado, é sinal que o jogo de azar não é bom em momento algum, principalmente esses online, né? Por isso já tem apelido de jogo de azar, né? Isso mesmo, né? Azar pro teu bolso. Né? A gente sabe que é permitido, através dos bancos, é permitido esses jogos. Só que precisa ter cautela. Tudo que é permitido é demasiado a fazer o consumidor a jogar, e ele que ganha, alguém lá atrás ganha, principalmente a gente fala nessas instituições que estão ganhando, aí acaba fazendo permitido, é porque está gerando muito dinheiro para eles. Então, os jovens aí que são mais incontroláveis, mas lembrando, não são só jovens, a gente está falando do índice que apontou os jovens, mas nós estamos falando de todas as pessoas que jogam. E você que tem mais de 30, 40 anos, está apontado dentro do índice de 86%, né? Exatamente. E nós precisamos, de certa forma,
tomar esse cuidado, porque hoje nós temos bastante campanha já para limpar o CPF, né? Você que está negativado, né? Tem o Serasa, o site do Serasa que você pode entrar lá, baixa o aplicativo no Serasa e aí você faz todo o cadastro e aí consegue verificar as dívidas que você tem e existem as campanhas, né? A gente está falando isso de quê? De bancos, de lojas físicas, lojas na internet. Agora, esses jogos de azar, a gente não sabe como é que está se comportando. Eles são novos. Se a dívida, quanto é o juro que está em cima, quanto que está sendo aplicado, se você colocou ali um bem, né, de certa forma. Hoje nós estamos falando de dinheiro que você deposita através de Pix, através de cartão de crédito. Isso. Mas daqui a pouco começa a internet, você colocar os seus bens, através de escritura, através de documento do veículo. E aí, como vai funcionar? Então, tem que tomar muito cuidado, sim. Os jovens, principalmente, né, nós estamos entrando numa era que a maioria das pessoas estão atrás da tela do celular. Né? Antigamente a gente falava até essa tela do computador, né? Mas hoje não. É o celular porque tu pode levar em qualquer lugar que você for. Então, qualquer lugar que você for, você pode estar nesse momento aí jogando e correndo o risco de ser mais um endividado. Tome cuidado acima de tudo. Bom, no meio disso tudo, né, uma boa notícia, né? A taxa de endividamento caiu 1,4%, numa pesquisa realizada em maio deste ano, representando 76% das famílias aqui em Santa Catarina. É a menor taxa em 11 meses. Isso mesmo, Jorge. É uma notícia boa, de certa forma, mas lembrando que nós estamos entrando agora na era da internet com esses jogos que começaram, inclusive, até a febre é esse ano. E a pesquisa foi feita agora em maio, né? Então, talvez para ano que vem a pesquisa já mude o cenário, com esse endividamento via internet aí das bets. E, inclusive, tem uma pesquisa, essa pesquisa que foi levantada aqui em Santa Catarina, né, pelo PIC, é o seguinte: ela não aponta quem são os gêneros da dívida, mas recentemente uma em São Paulo aponta que os números são equilibrados, né? Que 50% dos devedores são mulheres e 49,67% são homens. Então, quer dizer, hoje toda a população está contribuindo para o endividamento. De certa forma. Antigamente a gente falava nas mulheres, por quê? Porque ela era dona de casa. Muitas vezes ela tinha que gerir aquele orçamento da família e era o nome dela que ficava no endividamento. Hoje, tanto mulher quanto homem está de igual endividado. Então, a isso a gente precisa se atentar também, né? Porque em São Paulo foi mais de R$ 5.250 para cada pessoa que está endividada. Né? A média é 5 mil. 5 mil, para quem ganha um salário mínimo, é muito dinheiro. Ele teria que levar 6 meses para quitar a dívida dele. Mas nós não estamos falando de 5.250 só a dívida. Nós estamos falando de tem mais juro em cima, tem mais multa em cima, refinanciamento. Querendo ou não, é muito difícil um cidadão que ganha um salário mínimo conseguir quitar a sua dívida se nós pegarmos essa média de R$ 5.254, tá? Nós precisamos entender, Jorge, que todas as vezes que nós temos uma campanha, SPC Serasa, muitas vezes o órgão de defesa do consumidor faz essas campanhas, o CDL da cidade acaba fazendo essa campanha, é uma grande oportunidade do consumidor quitar a sua dívida. Mas nós temos um grande problema que vamos por outro lado de quitar a dívida. Todas as vezes que eu faço uma negociação, nós temos lá a legislação que diz que 5 dias úteis eu tenho que sair do SPC Serasa. O que o consumidor faz? Vai lá, quita, né, faz uma renegociação da sua dívida, não faz nem a quitação, faz a renegociação, sai do SPC e Serasa, ele sai da negativação e logo já está comprando novamente. E aí que está o grande erro que vira a bola de neve financeira. Por quê? Porque uma vez que ele já está negociando uma dívida que muitas vezes ele está há mais de um ano negativado, 6 meses, 2 anos negativado, ele deveria, de certa forma, ele precisa, de certa forma, se concentrar naquela dívida que ele fez o acordo. Porque a intenção dele é o quê? É ficar sem a dívida.
Ele já está, muitas vezes, pagando até juro, se ele não quitou à vista, né, de certa forma rápida para ganhar o desconto. Ele vai lá e faz uma nova dívida. Esse é o grande problema. Então, a nossa educação financeira, de certa forma, ela é muito mais fragilizada do que o consumerismo brasileiro. Né? Eu vou querer negociar minha dívida para poder já comprar mais alguma coisa. Né? Então, nós estamos errados, o consumidor está errado dessa visão. Ele precisa, primeiro, vou me comprometer, vou quitar. O nome limpo, como a gente chama, ele vale para tudo, até para você que mora de aluguel. Porque se você não tiver o nome limpo, você não consegue hoje. Antigamente era muito mais fácil você alugar uma casa, alugar um imóvel. Hoje não, se você não tiver o nome limpo, você não consegue nem alugar, e muitas pessoas não têm casa própria, então automaticamente não vão conseguir alugar qualquer imóvel. Vai ter que se submeter ao quê? Aquelas pessoas que alugam imóvel de forma irregular, cobra muito mais caro, porque a garantia dele é só aquele mês de pagamento mesmo. Cada mês é uma garantia. E aí, automaticamente, o consumidor acaba pagando mais caro. Muitas vezes o orçamento do marido é só para o aluguel e da esposa é para pagar as despesas de casa, água, luz, telefone, internet, que a maioria hoje tem. Então, quer dizer, ele acaba pagando mais caro porque ele não tem o nome limpo, de certa forma. Então, precisa, querendo ou não, nós precisamos ter aí o cuidado desta forma de que o nosso nome é o bem mais precioso, principalmente para compras, quando a gente fala em dívida. Tomar cuidado com o endividamento, tomar cuidado com o endividamento de jogos, que é uma nova tendência, ou diríamos uma nova doença que está entrando aí no nosso ano de 2024 e que não se estenda em 2025, né? Tá certo. Doutor André Cunha, advogado do direito do consumidor, com o quadro A Voz do Consumidor. Obrigado pela participação, doutor. Uma ótima semana, e fica o recado para quem gosta de jogar, né? Equilíbrio acima de tudo. Isso mesmo. Ganhar é bom, mas lembre-se que jogos de azar, o nome diz, é mais para você perder do que para ganhar. Exato. Ótima semana, doutor. Uma ótima semana a todos.